Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Os Vila Canal e Podcast aqui no YouTube. Eu sou Pedro Villanova. E eu, Gabriel Villanova. E hoje é o VilaCast 001. Vamos falar hoje de Brasileirão Série A, Série B, Z4, G4, quem vai nadar e morrer na praia. E vamos responder algumas perguntinhas que a gente deixou lá no nosso box de perguntas no Instagram. Biel, faz aquele jabá das redes sociais dos Vila. Então, galera, para quem não conhece a gente está começando agora aqui no YouTube, também tem no Instagram, tem no TikTok, só seguir lá, gente, ó, Instagram, TikTok, Twitch, Os Vila Oficial, e aqui no YouTube é Os Vila Canal e Podcast. Segue a gente lá, dá essa moral, compartilha, chama os amigos, que a gente vai falar muito de futebol aqui, vamos fazer live, um monte de coisa. Espero que vocês gostem bastante. Lembrando que a gente tá fazendo aí lives praticamente diárias lá no nosso Instagram. A gente tá fazendo live todos os dias, a gente faz pré-jogo, comenta, dá palpite, o que a gente acha da rodada, a galera interage com a gente, tá bem bacana. Beleza, lembrando que esse podcast está sendo gravado hoje, quinta-feira, dia 27/5, beleza? É um dia antes da estreia da rodada aí da Série B, né, Biel? Lembrando, amanhã começa a Série B, mas vamos falar superficialmente da Série B, vamos falar assim dos três grandes que estão por lá, né, Biel? Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro que tá no segundo ano consecutivo aí na Série B, Botafogo e Vasco que caíram juntos agora, né? Dupla carioca, Biel. Quem diria, né? Mas Botafogo e Vasco fizeram uma campanha muito ruim ano passado, vão brincar aí pra tentar subir esse ano de novo pra Série A, mas vai ser uma Série B bem complicada aí, com três times grandes, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, outros que também já foram campeões da Série A, como o Guarani. Vai ser bem equilibrada essa Série B aí, hein? Show de bola, Biel. Então vamos pro nosso primeiro bloco aqui, falar sobre justamente a Série A, quem subiu, quem caiu, quem foi campeão. Vamos fazer aquele retrospecto, né? Vamos começar de cima para baixo. Vamos. Lembrando que o campeão aí da Série A do ano de 2020, né? Terminado agora em 2021 por conta desse cenário que a gente está vivendo no momento, né? O campeão foi o Clube de Regatas do Flamengo, campeão aí com 71 pontos, apenas um pontinho na frente do Internacional, que ficou em segundo lugar. E foi campeão perdendo, lembra aquela última rodada contra o São Paulo? Exatamente, o Flamengo que só ficou 1-2 rodadas na liderança. O Flamengo, né, só pegou a liderança do campeonato na penúltima rodada. Exatamente. E foi campeão perdendo. Caraca, cara, Deu sorte que contou com o Internacional lá, que não conseguiu vencer o Corinthians no Beira-Rio, e o Flamengo sagrou bicampeão brasileiro. Será que leva o tri? Já a gente fala sobre isso. Vamos ler as perguntinhas lá do Instagram, porque eu já dando spoiler aqui, já estão perguntando isso pra gente. Vamos fechar o nosso G4 aqui então. Flamengo ficou em primeiro com 71, Internacional, Colorado, Gaúcho aí com 70 pontos em segundo. O Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, terceiro colocado com 68 pontos. Galo que vem forte no Brasileiro desse ano. Tá bem esse ano aí. E o São Paulo, quarto colocado aí, fechando esse G4, né? Vamos falar de G4, vamos falar de G5, G6, nada disso. E surpreendentemente, eu quero fazer um adendo aqui, cara, o Fluminense, que foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Foi muito bem, surpreendeu. Pra mim foi uma das surpresas desse último Campeonato Brasileiro aí. Muita gente falava que o Fluminense ia brigar pra não cair, que ia ficar meio de tabela ali, mas o time encaixou, brigou pela Libertadores, pegou a pré-Libertadores e se classificou pra fase de grupo. Na verdade, tava pegando a pré, né? Mas aí, com algum resultado que não vem à memória agora, o Fluminense acabou pegando a vaga direto na fase de grupos. Exatamente, tem tricolor aí feliz da vida, né? E o Fluminense tá fazendo uma campanha muito legal na Libertadores, mas é tema para outro podcast em outro momento. Vamos falar de Brasileirão, ó. Z4, Biel, vamos lá então. 17º colocado foi o Vasco da Gama, o primeiro aí dentro da zona dos rebaixados, primeiro dentro da zona da degola, né? Vasco da Gama com 41 pontos. Goiás ficou em 18º com 37 pontos. O Curitiba ficou com 31 pontos, foi o 19º colocado, e o lanterna da competição, de certa forma, não vou dizer que foi surpreendente, mas pelo time que tinha no papel, tinha equipes piores na Série A, né, cara? Que foi o Botafogo, ficou em 20º colocado aí, com apenas 27 pontos somados durante o ano bem ruim, uma campanha bem ruim aí do Botafogo. A gente teve muitos problemas. Pífia, né, cara? A campanha pífia do Botafogo. Foi ridículo o rendimento. Muito fraco. Mas, beleza, Biel. Então a gente passou aí, fizemos esse overview aí de como foi o Campeonato Brasileiro de 2020. Vamos lembrar também, rapaziada, quem foi o campeão da Série B, né? Quem subiu merecidamente aí, então, a Chapecoense foi campeã da Série B,
com 73 pontos somados. Em segundo lugar, também com 73, o América Mineiro. Essa última rodada da Série B foi bem emocionante. Rapaz, eu assisti esse jogo, eu lembro, eu tava bebendo uma cerveja, não lembro com quem eu tava. Acho que você tava comigo na ocasião, que ficaram transmitindo na TV os dois jogos, mostrando basicamente ao mesmo tempo. Merecidamente aí a Chapecoense foi campeão. O América Mineiro estava sendo campeão, né? Mas aí com um pênalti quase no último lance. Anselmo Ramon, né? O Anselmo Ramon converteu de cavadinha, corajoso no último lance, valendo o título de Série B. Ele foi lá e converteu e deu o título pra Chape. Em terceiro lugar a gente teve o Juventude aí, né? Com 61 pontos. Em quarto lugar também com 61 pontos o Cuiabá do Mato Grosso. Surpresa aí. Rapaz, vem evoluindo o Cuiabá. É o dourado, né? Como o pessoal fala. Cuiabá subiu. Vamos lembrar aí também, rapaziada, quem caiu pra Série C, né? A gente vai falar de Série A, Série B, superficialmente, só a Série B. Caiu pra Série C, Figueirense, Paraná, Botafogo de São Paulo, segunda, outra divisão em que um Botafogo cai, né? E por último, o Oeste aí de São Paulo. Duas equipes paulistas caindo pra Série C aí. Uma pena, cara. E lembrando aí, quem foram os classificados para a Série B. O Vila Nova foi campeão da Série B, venceu o Remo aí. Foram 2 jogos de ida e volta, né? Então subiram Vila Nova e Remo. Lembrando que também subiram Brusque e Londrina. Foram os 4 classificados aí para a Série B, Biel. Alguma surpresa até aí? Acho que não. Foram bem os times do Vila Nova, que depois de algum tempo aí voltou. O Londrina também caiu, mas subiu no ano seguinte. O Remo, que vinha aí tentando também há um tempo voltar para a Série B, voltou, tava até brigando lá na duelo regional lá, né, Paysandu e Remo, se eu não me engano eles fizeram as quartas de final, a semifinal da Série C, e o Remo acabou passando e subiu pra Série B. Classicão, rapaz. Passou o Remo que subiu para a Série B. Rapaz, rivalidade histórica isso aí. Show de bola, então vamos lembrar aqui quais são as equipes aí, né, da Série A nesse momento, Série A de 2021. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Bragantino, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport. Biel, vamos falar da primeira rodada do Brasileirão? Vamos. Beleza, então. No sábado, dia 29/5, na Arena Pantanal, às 19 horas, Cuiabá e Juventude se enfrentam, Biel. O que esperar desse confronto? O confronto de 2 times aí que subiram juntos para a Série A desse ano. O Cuiabá, que tá bem lá no campeonato regional, foi o campeão, se eu não me engano, não me lembro. Alberto Valentim. Ele chegou, ele até foi eliminado, mas ele tinha acabado de chegar, não lembro se foi o primeiro ou o segundo jogo dele, foi eliminado na Copa Brasil, mas deu azar, mas no campeonato ele foi muito bem lá, no campeonato regional. Eu acho que vai ser um jogo meio equilibrado, mas com um leve favoritismo aí pro Cuiabá nesse jogo, ainda mais por jogar em casa. Eu acredito aí numa vitória do Cuiabá nessa primeira rodada, abrindo o Brasileirão 2021. Primeiro jogo mesmo, mas uma horinha depois aí também, no sábado, dia 29, em Pituaçu, Bahia e Santos. Aí acho que dá pra cravar o favorito, né, Bel? Olha, te falar que é bem difícil, hein? O Bahia também tá vindo aí numa decadência, acabou de ser eliminado na Sul-Americana. O Santos também tá com problemas internos, não conseguiu se classificar para as oitavas de final, ficou em terceiro, se classificou para a Sul-Americana, mas foi o único brasileiro da Libertadores. Abraço aí, Souza. Souza, nosso amigo santista aí, um abraço. O Santos foi o único time brasileiro que não conseguiu se classificar para as oitavas de final dessa Libertadores, então acho que vai ser um confronto também equilibrado, os 2 times estão em decadência, pode ser um jogo aí que eu aposto no empate. Empate, show de bola então. Sábado também, dia 29, no Morumbi, confronto tricolor, Gabriel. São Paulo e Fluminense, 2 equipes que estão classificadas aí para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O que esperar do confronto entre tricolores, Biel? Confronto bom. Vai ser um jogo bom. O São Paulo também tá muito bom aí com o Crespo. Vem numa crescente, se eu não me engano, só tem uma derrota no comando, o Crespo. Acabou de ser campeão paulista, tirando o São Paulo da fila, que não ganhava o título desde 2005, o título paulista, né? E não ganhava um título desde 2012, que foi a Sul-Americana. Foi o último título relevante do São Paulo. O Crespo chegou para tirar da fila. O Fluminense também, que surpreendeu, como a gente falou, no Campeonato Brasileiro do ano passado, se classificando para a Libertadores. E vem fazendo uma campanha muito boa, surpreendente. Muita gente falou que o Fluminense caiu no grupo da morte contra o River Plate, vai ser eliminado. O Fluminense surpreendeu,
se classificou em primeiro. Com autoridade, ganhando do River na Argentina. Não é qualquer clube que ganha lá na Argentina. Dado importante, né? O Fluminense foi o segundo clube a conseguir vencer River Plate e Boca em suas respectivas casas na Libertadores, né? Apenas Cruzeiro conseguiu esse feito aí. Agora o Fluminense é o segundo time a conseguir isso. Então eu acho que vai ser um confronto muito bom de se ver, um jogo muito bom. O Campeonato Brasileiro começando com boas rodadas aí também. Beleza, uma outra boa rodada aqui, né? Outro bom confronto. Temos o Flamengo e Palmeiras, que é no Maracanã, né? No domingo, às 4h, e Galo e Fortaleza, que jogam também no domingo lá no Mineirão, às 11 da manhã. Vamos falar primeiro do confronto do Galo, que acontece às 11 da manhã, Gabriel. O Galo aí é grande favorito para esse confronto. O Galo também vem fazendo uma campanha muito boa no comando do Cuca. O Atlético Mineiro terminou como o time de melhor campanha aí geral da Libertadores, classificou em primeiro. Então o time tá bem encaixado, o Hulk fazendo gol. O Cuca começou a escalar o Hulk agora como camisa 9, como centroavante. Mudou basicamente o esquema do time. Chegou o Nátio Fernandes, que veio do River Plate. Savarino tá jogando bem. Então. Joga muito, Savarino. Joga bom jogador. Então é favoritismo aí do Galo pra esse jogo contra o Fortaleza, ainda mais jogando em Minas. Então acredito também numa vitória do Galo nesse jogo aí. Confronto aqui de candidatos a título, hein, Gabriel? Flamengo e Palmeiras no Maracanã às 4h. Outro jogo bom, como eu tô falando. Brasileiro, primeira rodada aí já com bons jogos. O Flamengo, pra mim, vem num momento melhor. O Palmeiras tá oscilando muito agora no comando com o Abel Ferreira. Então, eu acho que o Flamengo vem também com um pouco de favoritismo. Mas vai ser um jogo bom. Acredito no vitória do Flamengo no Maracanã nessa primeira rodada também. Beleza. Domingo também às 4h lá no Castelão. Ceará e Grêmio. Jogo difícil. Jogo difícil. Jogo difícil, mas ainda acho também que o Grêmio tem um pouco de vantagem, ainda mais. Vem numa sequência muito boa na Sul-Americana, mas o Ceará também joga em casa, é um time difícil de se jogar. O Guto Ferreira tem o time na mão, mas eu acho que o Grêmio vai levar essa primeira rodada aí, vai ganhar do Ceará lá no Nordeste. Beleza, então, eu cravaria um empate aí. Daqui a pouco a gente volta aqui, revê todos os jogos e cada um dá o seu palpite pra ver quem acerta mais. Show de bola, então. No domingo também, na Neoquímica Arena, às 18h15 aí, Corinthians e Atlético Goianiense, Biel. Favoritismo do Corinthians. O Corinthians também não tá muito bem, assim, foi eliminado na Sul-Americana, não conseguiu se classificar para as finais do Campeonato Paulista, demitiu o Wagner Mancini, mas o Corinthians tem camisa, vai jogar em casa. O Atlético Goianiense também não tá no momento. Não que o Flamengo não tenha camisa, né? Mas sim, o Corinthians também. Não, perdão por ter confundido os times. Mas o Atlético Goianiense também não vem num momento muito bom. Foi eliminado também da Sul-Americana. Foi eliminado sem perder. Exatamente. Foram, se eu não me engano, 2 vitórias e 4 empates. O Atlético Goianiense empatou muito em casa, principalmente os 3 jogos jogou em casa, empatou em 0-0. Mas então esse confronto aí da primeira rodada, Corinthians e Atlético Goianiense, eu acho que o Corinthians tem uma leve vantagem aí, vai ganhar do Atlético Goianiense. O Jorginho que não estava mal, né, cara? Pediu demissão. Ele pediu demissão, muito estranho. Falando nisso, estão falando aí que o Eduardo Barroca deve ser o próximo técnico do Atlético Goianiense. Retorna ao Atlético. Ele que subiu com o Atlético Goianiense em 2019, pode aí voltar pro Dragão. Show de bola. Também no dia 30 aí no domingo, às 18h15, na Arena Condá, Chapecoense e Bragantino. Eu cravo aí Bragantino. Bragantino também acho. Chapecoense não tá num momento tão bom, chegou à final do estadual, perdeu pro Avaí, mas a Chape também tá com muitos problemas. O Moza, que é o técnico da Chape, acabou de ser demitido, apenas 8 jogos no comando da Chapecoense, mas como perdeu o título, não consigo entender isso aqui no Brasil, foi demitido. Então a Chape vai chegar aí nessa primeira rodada com crise, sem técnico. Então o Bragantino também vem num momento muito bom, se classificou na Sul-Americana, foi para as oitavas, uma campanha surpreendente. E eu cravo também, acho, vitória do Bragantino fora de casa. Beleza, então. Então temos mais 2 confrontos aí nessa primeira rodada, né? Furacão e Coelho, Atlético Paranaense e América Mineiro se enfrentam na Arena da Baixada também às 18h15, Gabriel. Atlético Paranaense também, outro que tá na Sul-Americana, tá em primeiro, ainda não se classificou. Falta a última rodada, tá bem encaminhado,
Mas eu acho que o Coelho também veio numa série muito boa, chegou na final do Campeonato Mineiro, fez 2 jogos duros contra o Atlético Mineiro, foram 2-0-0, mas como o Atlético Mineiro tinha vantagem, acabou ficando com o título. O Lisca vem fazendo um trabalho muito bom. Quase foi campeão da Série B, inclusive a gente falou, foi definido na última rodada e terminaram com a mesma pontuação. O Lisca é um técnico que vem surpreendendo muito aí também, ele consegue fazer uns trabalhos muito bons nesses times aí. E o América vem com moral para esse início de campeonato brasileiro. Então eu acho que esse jogo, o Atlético Paranaense e América Mineiro, vai ser empate. Beleza, então, Biel. Último confronto aí, fechando a primeira rodada da Série A no domingo, às 20h30, às 8h30 da noite, lá no Beira-Rio, Colorado e Sport, Gabriel. Inter, total favorito para esse confronto aí. O Inter também vem bem. Passou em primeiro na fase de grupo da Libertadores. Fez um jogo bem mais ou menos para ruim contra o Always Red em casa nessa última rodada. Um empate já garantia, mas achava que o Inter ia jogar melhor. Mas vem como total favorito para esse jogo aí. O Sport também, que tá em evolução aí. Teve a demissão do Jair Ventura há um tempo atrás. Posso fazer um comparativo aqui? Você falou do Inter que não veio com tanta autoridade, fez um jogo duvidoso, assim. O São Paulo, por exemplo, na última rodada agora, jogou com time reserva. Contra o Sporting Cristal e meteu 3-0. 3-0 com time reserva. A diferença de postura que a gente consegue ver, entendeu? Não é desmerecendo o trabalho de nenhum treinador, não é desmerecendo a produtividade de ninguém, competitividade, nada disso, longe de mim falar disso. Mas a diferença de postura naquele momento foi discrepante demais. O São Paulo já estava classificado, né? Tava brigando ali só para ver quem ia ser o primeiro, se ia ser o Racing ou o São Paulo. Mas o São Paulo mesmo assim mandou o time reserva e ganhou de 3-0 com autoridade. O Sporting Cristal que foi para a Sul-Americana, né, Biel? Ficou em terceiro no grupo. Beleza. Mas voltando ao confronto Internacional e Sport, como eu falei, o Inter é franco favorito para esse jogo aí, para essa primeira rodada. Perfeito. Ainda mais jogando em casa no Sul. Então o Sport vai vir aí. Contratou até alguns jogadores renomados aí. O André, lembra aquele? O André Balada, ele mesmo. Jogou no Vasco, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro. Recife em festa. Voltou pro Leão do Nordeste. Contratou o Neilton também, o Everaldo, aquele que era do Fluminense, do Corinthians. Mas eu acho que não vai dar pro Sport nessa primeira rodada não, vai dar Inter. Vai dar Inter, beleza, Bel. Então vamos falar também, rapaziada, como a gente prometeu aqui, a gente vai falar mais intensamente de Série A, mas prometemos também trazer os confrontos aí dos rebaixados para a Série B. Botafogo e Vasco e quem se manteve, né, que foi o Cruzeiro. Então vamos falar aí do primeiro dos 3, né? Na sexta-feira, amanhã, no dia 28, rapaziada. Lembrando que esse podcast, rapaziada, vai sair na sexta-feira. Amanhã mesmo. Falando amanhã, porque esse podcast está sendo gravado no dia 27, na quinta-feira. Botafogo enfrenta o Vila Nova fora de casa, Biel. Primeiro confronto aí do Botafogo, que está ainda em processo de montagem de elenco e não teve uma boa campanha aí no início da temporada, eliminado da Copa do Brasil, mais uma vez esse fantasma que assombra o Botafogo aí há anos, e no Campeonato Carioca disputou aquele título da consolação, né, Gabriel? Aquele troféu que também não valeu nada, né, porque não houve premiação financeira, não teve nenhum prêmio em valor. Disputou a final da Taça Rio contra o Vasco da Gama, ganhou a partida, mas foi derrotado nas penalidades, em algo que eu nunca vi na minha vida. Mas como é que vem o Botafogo nessa primeira rodada de Série B pra você, Gabriel? O Botafogo, como você falou, não vem de um início de campeonato muito bom. O trabalho, de temporada, né? De temporada. Marcelo Chamusca até no início surpreendeu ali, quando ganhou do Resende 3-0, e logo depois pegou o Motoclube na Copa do Brasil, ganhou de 5-0, a torcida se empolgou. Mas foram confrontos, foram jogos que não convenceu. O time jogou mal, parece que o time é mal treinado, o time não encaixou. As próprias contratações que fez não deram muito certo. Então o Botafogo vem para um início de campeonato de Série B um pouco tenso aí, meio complicado. O Botafogo vai pegar o Vila Nova fora, o Vila Nova que foi finalista do Campeonato Goiano, mas perdeu para esqueci o nome do time agora, foi um título inédito lá, o time Atlético Goianese, um negócio desse, não me lembro. Mas o Vila Nova também não vem num momento tão bom, então eu acho que vai ser um confronto bem duro de se ver, vai ser um joguinho bem mais ou menos, mas o Botafogo tem que abrir o olho aí para esse início de Série B para
tem que começar com vitória para ver se dá um ânimo nesse time, porque a Série B vai ser muito complicada. O Botafogo vem de um início de temporada muito ruim, bem mais ou menos. A torcida aí bem revoltada com o Marcelo Chamusca pedindo a demissão dele. Mas o Botafogo agora também está se reforçando. Eu sou um deles, tá? Eu admito. E o Botafogo vem se reforçando, anunciou o Chay, o Daniel Borges, já foram relacionados para o jogo de amanhã, viajaram. Não sei se devem começar como titular, acredito que não. Também acredito que não. O Botafogo também está negociando aí com o He-Man, o Rafael Moura, para ser o próximo camisa 9 do time nessa Série B. Da Série B, tá? Faltam alguns detalhes. Mas enquanto vão chegando essas Luiz Oyama, né? Que também ainda não foi anunciado. Mas enquanto essas contratações ainda chegarem, o Botafogo vai manter o mesmo time que jogou contra o Vasco na última rodada da Taça Rio, né? Que até venceu. Acredito que vai começar com esse time. Mas o time não tá bem. O Vasco também foi muito mal nesse confronto. Mas eu acho que o Botafogo tem que abrir o olho aí nesse início do campeonato, até porque tem o Curitiba na próxima rodada, que é bem difícil também. Tem que começar ganhando para não se complicar aí nessa Série B. Exatamente. O Vasco, no sábado, dia 29, em São Janu, às 11 da manhã, enfrenta a equipe do Operário, que terminou a Série B em 8º colocado, com 57 pontos. Quase cavou uma vaguinha aí na Série A. O Operário, hein? Ficou 4 pontos atrás do Cuiabá, que foi o 4º colocado, e ficou empatado com o Sampaio Correia e Ponte Preta. O Operário que, na minha humilde opinião, não, aí um time surpreendeu. que tem tanta tradição, né, Wander, com total respeito aí ao Operário, mas é um time que não tem tanta tradição assim, né, mas vem surpreendendo na última temporada, quase subiu, e muitos estão dizendo aí que o Operário também tá fazendo início de temporada muito bom. Contratou o Rodrigo Pimpão, ele mesmo, que jogou no Botafogo, no Vasco, no América de Natal. Isso eu preciso falar, o cara jogou a final de campeonato, o cara foi campeão, a torcida gosta dele. Fez um gol de pênalti lá na disputa. E o cara no mesmo dia, foi CSA e CRB a final. No mesmo dia, o cara foi anunciado pelo Operário, fez até um vídeo legal. Isso que eu ia falar, eu vi o vídeo, o Rodrigo Pimpão, assim, eu tenho muito carinho pelo Rodrigo Pimpão, eu acho ele um cara espetacular, pode não ter tido passagens absurdas por onde passou, teve lá a sua... Não é craque, mas é um cara super profissional, que muito gente boa, que nunca fez mal a ninguém, pô, o cara super humilde, super profissional, admiro demais o atleta Rodrigo Pimpão. Exatamente. Biel, confronto Vasco Operário. Vasco Operário, como a gente estava falando aí do Operário, né, o Operário que muitos estão falando que pode surpreender esse ano aí também, mas o Vasco joga em casa, em São Januário, se eu não me engano, 11 horas da manhã esse jogo, né? 11 da manhã em São Januário. Então, o Vasco também é outro que não tá tão bom assim, tá mais ou menos no mesmo nível do Botafogo. Acredito que um pouquinho ainda melhor que o Botafogo. Mas o Vasco também não tá lá essas coisas não. Tem que começar a Série B ganhando, ainda mais jogando em casa, para não levar susto. Essa Série B vai ser muito complicada, 3 times grandes, a disputa vai ser bem acirrada, mas acredito na vitória do Vascão aí, nessa primeira rodada, jogando em casa contra o Operário. Cravo vitória do Cruz Maltino também para cima do Operário, com todo respeito à instituição, mas é aquilo que você falou, questão de tradição, questão de competitividade. Sim. Cravo Vasco aí vencedor desse primeiro confronto. Também no sábado, às 16h30. Botafogo e Vila Nova apostou em empate, rapidinho te cortando aqui. Você apostou em empate. Né? Empate, né? Rapaziada, se tivermos falado aí alguma besteira, corrijam a gente nos comentários aqui no YouTube, rapaziada. Muito importante pra gente vocês deixarem um like. Isso aí. Se não gostar também, deixa dislike, não tem essa vaidade. Tem problema não. É sempre bom a gente conhecer as críticas e saber onde pode melhorar. Evoluir com as críticas, é sempre bem-vindo aí qualquer tipo de crítica. Show de bola. Vamos lá. Sabadão, 29/5 também, às 16h30, 4h30 da tarde, lá no Batistão. Confiança e Cruzeiro, Gabriel. Seria o confronto azulão da Champions League do Brasil. Como diz o Cazé, um abraço pro Casemiro. Se chegar isso um dia aí contigo, Cazé, esse podcast você chegar a ouvir um dia, pô, bora fazer um junto aí? Um cruzeirudo cabeludo. Eu acredito também na vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro também não foi tão bem assim nesse início de temporada, não conseguiu se classificar para as finais do estadual. O Confiança, que vem de um início muito ruim, tá bem mal. Eu acho que vai ser um time que vai brigar para cair. Na minha opinião, eu acho que o Confiança cai. O Cruzeiro vem num momento melhor. Talvez esse ano seja o momento do Cruzeiro voltar para a Série A. Não tá com um time muito... Não tô dizendo que o Cruzeiro tá com um time bom. Não é um time super competitivo, mas tem jogadores com experiência. Mas eu acho que pode ser um momento aí do Cruzeiro voltar para a Série A, porque senão vai acabar se complicando.
Então acredito numa vitória do Cruzeiro fora de casa aí contra o Confiança também. E muita gente diz essa questão de precisa contratar jogadores que saibam jogar a Série B. Eu discordo em partes assim dessa teoria. Eu acho que não necessariamente precisa ter jogadores que saibam jogar a Série B, mas jogadores que queiram jogar. Exatamente. Essa é a verdade. Bom, vamos aqui para a próxima parte do nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre aí o nosso G4, nosso meio de tabela, nosso Z4, Gabriel. Então, ambos daremos palpites aqui. Se vocês perceberam até o momento, o Gabriel é o cara analítico aqui do canal. O Gabriel, eu trago os dados, eu jogo na mesa. O Gabriel é o cara que gosta de analisar. Ele gosta de dar os palpites dele. Eu gosto de ver os jogos e analisar. Qualquer jogo que estiver passando, eu assisto. Eu não vou deixar de dar meus palpites. Eu não vou deixar de falar também, mas o Gabriel é um cara muito mais analítico do que eu. Biel, vamos lá. Cravando Série A. Vamos fazer da Série B também, G4 e Z4? Podemos fazer. Vamos lá então. Ó, não é cravando ordem aqui não, tá, rapaziada? A gente vai dizer quem é o primeiro, quem é o segundo e tal. Mas, vamos lá. Você primeiro. Eu primeiro, os 4 primeiros da Série A. Isso. Pra mim, Pedro Villanova, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Esse é o meu G4 da Série A, Gabriel. Gente, não está na ordem de campeão, 4 colocado. Só tá dando Flamengo, aqui. Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo, meus 4 primeiros, Gabriel. O meu acho que vai ficar bem parecido com o seu. Eu acredito em Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo ou Grêmio. Eu acho que vai alternar entre São Paulo e Grêmio, ou Palmeiras e Grêmio, mas esse aí pra mim é o G4, G5 aí, vai ser bem difícil de cravar, a gente tava até falando sobre isso mais cedo, a gente tem um grupo lá no WhatsApp com a galera, eu falei, vai ser bem difícil tanto a Série A quanto a Série B, principalmente a Série B. Abraço pra rapaziada do Cartola FC lá no nosso grupo de WhatsApp, Magnus, meu pai, que participa lá do grupo, o Lucas Nunes, abraço pro Lucão, o Leozinho também, e o Rodrigo, nosso primo aí, que foi um dos grandes, tanto o Rodrigo quanto o meu pai quanto o Lucas foram grandes aí, incentivadores da gente aí pra iniciar o canal, iniciar o podcast. Então, forte abraço pra eles aí que estão sempre com a gente. E abraço pra rapaziada também do Racha do Quebra que tá aí presente. Falou? Isso é bom, saudade de jogar o Racha do Quebra. Racha do Quebra, rapaziada. Mas, beleza, então o Biel fechou um G4 muito parecido com o meu. Biel, seu Z4. Como fica seu Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa aí vai me pegar, hein? Mas eu acho, que cai o Cuiabá. Subiu, mas infelizmente eu acho que cai. Tô de acordo. Juventude. Tô de acordo. Acho que cai. Deixa eu ver aqui. Atlético Goianiense e talvez o Sport. Deixa eu dar uma revisada aqui de novo. Minto, não. Pra mim vai cair Juventude. Sim. Cuiabá. Perfeito. Eu acho que a Chape vai cair. Me desculpa, Chape. Mas eu acho que você volta pra Série B e Atlético Goianiense ou talvez Sport. Então, Atlético Goianiense aí, o Dragão, né? Chapecoense, Juventude e Cuiabá. Isso. Fecha o Z4. Então temos um Z4 igual, né, Gabriel? Concordamos aí, né? Apenas no nosso G4, que você ficou nessa entre São Paulo e Grêmio. Ou Palmeiras e Grêmio, acho que vai alternar aí. Porque isso vai depender muito do foco do Grêmio nesse ano, né, cara? Que às vezes o Grêmio sempre monta times bons, principalmente com o Renato Gaúcho aí quando vinha. Mas e acabou sendo... Exatamente. Se o Grêmio acabar focando na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Isso aconteceu muitas vezes nesses últimos anos. Então isso vai depender muito do Grêmio. Como é que eles vão querer focar nesse ano? Eles vão querer ganhar a Copa do Brasil, vão querer ganhar a Sul-Americana. Porque o retorno financeiro é melhor que o Brasileirão. Exatamente. Então, por isso que eu boto o Grêmio nesse bolo aí, mas também depende do que eles vão querer focar nesse ano. Bom, Biel, pra você, quem vai ser a equipe que vai surpreender aí no Brasileirão Série A? Uma pessoa, um time que o pessoal sempre vai ficar naquele meio de tabela, vai brigar pra não cair, mas que você acha, tua opinião, que vai chegar, pode beliscar, pode ficar na Sul-Americana, beliscando uma vaga na Liberta? Então, vou citar 2 times aqui que eu acho que vão bem, né, nesse Campeonato Brasileiro, que podem pegar ali uma pré-Libertadores, que é o Red Bull Bragantino e o Ceará. Pra mim são os 2 times aí que vão ficar ali brigando, tentando beliscar uma vaguinha na Libertadores. São 2 times que estão bem encaixados aí. Eu vou de Bragantino e Fluminense. Show, Fluminense também. Eu vou de Bragantino e Fluminense nessa. É porque você falou surpresa, então eu não contei o Fluminense como uma surpresa, porque tá num momento bom. Em questão de momento sim, mas assim, o Fluminense não é um favorito ao G4. Não é, mas pode pegar uma Libertadores. Mas pode beliscar uma pré-Libertadores, pode ficar ali por cima. Eu fico com
Fluminense e Bragantino, ou como você falou... eu aposto no Ceará e Bragantino aí, como os times que podem beliscar uma Libertadores aí, podem surpreender esse ano. E quem decepciona? Quem decepciona, cara, eu acho que, infelizmente, vai ser o Santos. O Santos está num momento muito delicado. Desculpa, Souza. Desculpa, Souza, mas o Santos está num momento muito delicado. Vamos ver aí como é que vai ser o dinizismo, né? Chegou o Fernando Diniz, vamos ver como é que vai ser o trabalho dele. Mas pelo momento atual, pelo que eu venho acompanhando, eu acho que o Santos vai acabar decepcionando um pouco esse ano seus torcedores do Campeonato Brasileiro. Rapaz, então, opinião do Biel aí, o Santos vai ser a decepção do Campeonato Brasileiro desse ano. Não acho assim... Tirando os times que vão ser rebaixados. Exato. Isso aí... Não acho que o Santos vai cair porque não, eu não acho que o Santos vai cair, mas eu acho que é um time que não vai fazer um campeonato tão bom, dependendo se continuar assim com esse momento. Exato. Eu acho que é um time que pode acabar decepcionando. Show de bola, rapaziada. Então, lembrando aqui a vocês que nós estamos começando aqui, esse é o nosso primeiro podcast, o VilaCast 001, aqui no YouTube, mas o Biel vai dar aquele jabá, lembrando das nossas redes sociais. Biel, quais são as nossas redes sociais? É isso aí, galera. Não se esquece lá de seguir a gente no Instagram, no Twitter, no TikTok, na Twitch, que Pedro também vai fazer live aí jogando. Então, jogando em todas aquele essas... FIFA, jogando aquele CSzinho. Valorant, que você começou a jogar agora também. Rapaz. Mas então é só seguir a gente lá nessas redes sociais, Osvila Oficial, somente no YouTube, que é Osvila Oficial, canal e podcast. Só seguir a gente lá em todas as redes sociais, compartilha aí, chama os amigos, dá essa moral pra gente que a gente tá iniciando aí. A gente vai falar de bastante coisa, espero que vocês curtam bastante. Valeu, só seguir e vai lá. Rapaziada, só lembrando que a gente não vai falar apenas de futebol não, como o Biel falou, exatamente, que ele recordou bem aí. O Biel não curte muito esse lance de FPS, de MOBA, RPG, enfim. Vamos falar também de League of Legends, CSGO, de Valorant, Rainbow Six, FIFA, Pro Evolution Soccer. Vamos fazer live jogando lá na Twitch, trazer aí uns amigos pra fazer uns desafios. Vocês vão curtir bastante. Engraçadinho. Exatamente. No Instagram, lembrando que eu fiz live recentemente falando sobre NBA. E, cara, uma coisa que me surpreendeu bastante. Eu vou abrir esse parênteses aqui. Eu sei que não é o foco desse podcast. Mas a galera tá pedindo bastante, né? Tá pedindo bastante NFL, Gabriel. Americano, a galera pediu bastante aí com a gente fazendo as lives lá no Instagram. O pessoal interagiu, falou, pô, fala de NFL. Até me surpreendeu. Porque não é um esporte tão tradicional aqui no Brasil, né? Mas a galera tá começando a acompanhar bastante. Mas cresceu bastante. Tá crescendo bem. Eu confesso que eu não entendo nada de futebol americano, mas a gente pode aí dar uma estudada e falar para todos os públicos aqui. Rapaziada, então, lembrando que a gente deixou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, como o Biel bem lembrou aí, o @osvilaoficial. A gente posta conteúdo nos Reels, no IGTV, temos lives e deixamos alguns boxes. Quase que diárias. Inclusive hoje vamos fazer uma live. Pré-jogo aí do Flamengo, rapaziada. Vamos fazer... lembrando, mais uma vez, estamos gravando esse podcast na quinta-feira, dia 27/5, na véspera da estreia da Série B do Brasileirão. Esse podcast aqui, rapaziada, fica disponível no dia 28, às 6 da tarde. Vocês já vão estar ouvindo isso aqui quando eu estiver dando o recado, né? Mas beleza, vamos lá. Eu deixei um box para perguntas abertas lá no nosso Instagram sobre o nosso podcast e recebemos algumas perguntas aqui. Vamos à primeira pergunta, Biel? Vamos lá? Bora lá. Beleza, a primeira pergunta é: quais times vocês acham que vão cair para a Série B no final da temporada? O Biel aqui já cravou, pode repetir, Biel? Pode, como a gente acabou de falar aqui, eu acredito que vai cair o Cuiabá, Juventude, Chape e essa última vaga aí pra mim vai ficar entre Atlético Goianiense e Sport. Exatamente, show de bola. Então eu sigo a mesma linha do Biel. Então, primeira pergunta respondida. Segunda pergunta, falando de Série B, qual dos grandes vai ser uma decepção, Gabriel? Então, olha que pergunta difícil. Essa é uma pergunta, como a gente havia falado também. Gente, lembrando aqui, os grandes nesse quesito a gente se refere a Botafogo, Vasco e Cruzeiro, exatamente, que assim, foram os dois grandes do Rio que caíram, e o Cruzeiro, que é um gigante de Minas Gerais, que se manteve na Série B. Não conseguiu subir, infelizmente. A gente está levando como... Não estamos tirando a grandeza de ninguém, só estamos entrando nesse quesito, na grandeza de Botafogo, Vasco e Cruzeiro. G12 que a gente fala. Exatamente. Então, dos três aí, Gabriel, eu já cravo que é o Botafogo. Eu também acho. O momento do Botafogo é o pior dentre os três. Então, eu acho que no momento muita coisa pode mudar durante o Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Botafogo está trazendo alguns reforços. Pode ser que o time encaixe aí, mas no momento, pra mim, a grande decepção dentre esses três é o Botafogo. Beleza. Vou contigo, Biel.
Contigo. Então, terceira pergunta aqui. Vocês acham que o Flamengo vai conseguir o tricampeonato seguido? Antes de você falar, já vou dar minha opinião aqui, trazendo um retrospecto. O 2019 do Flamengo foi espetacular. Foi fora de série. Foi pra Mundial, jogou. O pessoal brinca, troféu de igual pra igual, mas fez um jogaço contra o Liverpool. Assim, perdeu apenas de 1-0, fez um jogaço. Na prorrogação. Na prorrogação, exatamente. Eu tava assistindo esse jogo, eu cheguei a falar, o Flamengo vai ser campeão. Eu achei que o Flamengo ia ganhar esse jogo. Falei, o Flamengo Pela vai ser postura campeão. que tava o jogo ocorrendo, eu falei, o Flamengo vai ganhar esse jogo aí. O Flamengo vai levar esse. O pessoal lá de fora não leva muito a sério o Mundial. O Flamengo tava querendo Champions, eles focam em Euroleague, até no próprio campeonato inglês, no espanhol, no alemão, francês, enfim. E pra nós brasileiros, o Mundial é a glória, né? Coroa como o melhor time do mundo, né? Então ganhar seria épico. Bom, lembrando, o Flamengo fez um 2019 espetacular. Talvez um dos melhores da história do Flamengo. Que assim, a gente não desconta isso de ninguém, eu e Biel. Nós somos botafoguenses. Sim. E assim, a gente não tem essa vaidade de falar. A gente não tem problema, não. A gente brinca, a rivalidade é normal, gente. Mas a gente não tem essa vaidade de falar bem de outro clube. Mas eu vi um 2019, assim, que pra mim, de todas as vezes que eu acompanho Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Carioca, acho que esse foi o melhor ano do Flamengo dos que eu vi desde que eu sou nascido. Foi a melhor temporada que eu vi de um time de futebol disparado desde que eu acompanho. Tenho 24 anos, desde que eu comecei a acompanhar futebol. Foi a melhor temporada disparada que eu vi de um clube que eu acompanho. Pô, essa do Flamengo 2019 levou tudo. Só não levou a Copa do Brasil, porque foi eliminado nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, que até foi o campeão, mas o Flamengo tinha tudo pra levar, pra papar todos os títulos. Exatamente. Bom, minha opinião, 2019, maravilhoso. 2020 foi bom, porém não tão bom quanto 2019, tanto que o Flamengo só assumiu a liderança na penúltima rodada. No campeonato 2020, o Flamengo foi campeão quase todas as rodadas, foi líder quase todas as rodadas do Brasileirão, então ganhou. 2020 não, 2019. 2019, foi campeão com autoridade. Isso. Entendeu? E assim, agora em 2021, o Flamengo chega ainda com um time bom, mas não está a mesma coisa. O pessoal questionou muito, foi acostumado com a era do Jorge Jesus. Aí chegou o Domenech, logo depois teve um rendimento, não me lembro os dados agora no momento, mas eu vi há algum tempo atrás nas minhas pesquisas que o Domenech estava com um aproveitamento melhor que o Rogério Ceni. Sim. Melhor que o Rogério Ceni. Tanto que muitos torcedores do Flamengo querem a cabeça do Rogério Ceni hoje. Muita gente quer uma mudança drástica e quer treinador gringo, que, assim, eles têm uma outra visão de futebol. A gente até comentou. Pra mim não era o momento, mas por causa da pressão, a gente tava falando. Eu acho que se o Rogério Ceni perdesse, se o Flamengo perdesse esse título pro Fluminense no Campeonato Carioca, eu achava que o Renato Gaúcho ia assumir o Flamengo. Pra mim já tava tudo alinhado ali. Eu acho que o sonho da torcida do Flamengo e o sonho do próprio Renato Gaúcho, assumir o Flamengo. O sonho dele é treinar o Flamengo. Então, aí respondendo a pergunta aqui, né, 2019, muito bom, 2020, bom, 2021, um pouquinho inferior a 2020, mas também não foi ruim. O Flamengo tá com um time bom, mas tá pra perder aí. O Gerson, que é uma das principais peças aí do Flamengo, tá sem o Thiago Maia, que voltou a treinar com bola recentemente, mas ficou fora. Everton Ribeiro é outro que pode vir embora também. Everton Ribeiro é outro que pode sair, e o Diego Alves tá fora aí também, né, recentemente, deu vaga aí ao Gabriel Batista e ao Hugo, né, o Neneca. Sim, mas o Flamengo tem elenco. Pra mim, qualquer competição que o Flamengo entrar esse ano vai brigar pra ganhar, então o Flamengo pode sim conquistar esse tricampeonato. Mas os três favoritos pra mim no momento são Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, pra levar esse título brasileiro aí. Cravo o Galo campeão brasileiro. Galo, será que vai sair da fila? Cravo, Atlético Mineiro campeão brasileiro desse ano. Atlético Flamengo, Dinheiro, já diria. Atlético Dinheiro. Mas o Flamengo briga sim pra levar esse tricampeonato. Briga? Não, com certeza. Fica ali no G4, como a gente falou. Bom, próxima pergunta. Falando de Botafogo, pergunta de botafoguense. Rafael Moura vai surpreender. Eu já falei sobre isso, brinquei aqui no começo do podcast. Rafael Moura, artilheiro do Botafogo na Série B. Você concorda, Biel? Olha, sinceramente, eu como diz aquela... Qual foi a Glória Pires? Prefiro não opinar. Eu acho que vai ser... Eu não consigo entrar num consenso aqui, chegar a uma opinião, porque o Rafael Moura é um cara que já tá com uma idade avançada, tá com 38 anos, ele tá há 3 meses sem atuar, ele não joga desde o final da última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Em fevereiro, ou seja, vai completar 3 meses, completou 3 meses sem jogar uma partida, vai chegar fora de forma, com a idade avançada, mas é aquilo, eu acho que para a Série B pode ser um bom nome, não é o nome ideal, mas eu acho que pode, mas
tem que fazer o time jogar pra ele, porque ele não é um jogador que se movimenta muito, ele é um jogador camisa 9 fixo de área. Tem que ter um camisa 10 armador, fazer com que a bola chegue nele. Esse é o grande problema que o Chamusca vai ter que conseguir montar nesse time. Tem que ter um camisa 10 que distribua o jogo e faça a bola chegar até o Rafael Moura. Se a bola chegar até ele, ele é um jogador que tem um índice muito baixo de perder gol. A bola chega nele... Mas precisa desse 10. Exatamente, precisa fazer a bola chegar até nele. Então, se tiver esse jogador se encaixar, eu acho que o Rafael Moura pode render sim, que ele tem até manter uma média de uns 12 gols por ano. Fez 9 na última temporada, né? Não, 9 ele fez no Brasileiro. No Brasileiro, eu acho que 3 no estadual. Então, se acontecer tudo isso que eu falei, se o time encaixar, chegar um camisa 10, eu acho que o time jogar pra ele, eu acho que ele pode ser um matador sim, pode acabar surpreendendo, mas eu não sei exatamente como dar essa opinião aí, eu vou ficar em cima do muro. Beleza. Tenho minhas ressalvas em relação a... Tem que esperar um pouco aí, né? Exatamente, eu tenho minhas ressalvas em relação a ele, mas pode surpreender. Beleza, próxima pergunta. Cruzeiro sobe ou continua na Série B? Acho que sobe o Cruzeiro esse ano, Eu tô achando que o Cruzeiro vai subir esse ano. Como eu falei, eu acho que chegou o momento do Cruzeiro subir. Não cravamos o G4 da Série B, Biel. Esquecemos de falar, então podemos falar agora. Acabando as perguntas, a gente crava. Mas crava não, porque eu acho que vai ser muito difícil. Mas eu acho que chegou o momento do Cruzeiro, sim, subir pra Série A. Vai ser bem difícil. Não tá com um elenco tão bom, tá em crise lá também. Mas eu acho que vai subir. Beleza, então. Última pergunta aqui. Quem é o destaque de Botafogo, Cruzeiro e Vasco para a Série B? Vamos lá, pergunta. Vamos lá, Biel. Primeiro para você. Então, o destaque do Botafogo para a Série B, para você. Para mim, são 2 jogadores que vêm se destacando nesse time aí, que é o Canu, o zagueiro. Novo, mas tem um espírito de liderança muito forte. E muito potencial. Muito potencial, um jogador muito bom. Já virou capitão do time, líder do grupo. Merecidamente, cabeça no lugar. Então, pra mim, ele é um destaque desse time do Botafogo. E o Pedro Castro também, que fez o início de temporada surpreendente aí. Ninguém botava muita fé nele. Veio do Avaí, o Pedro Castro. Veio do Avaí, mas pra mim, o principal jogador de meio de campo atualmente do Botafogo é ele. Não só do meio de campo, mas como também do time. Então, Canu e Pedro Castro, pra mim, são esses nomes do Botafogo pra essa Série B e início de temporada. Eu quero citar o Pedro Castro, né, como meu destaque. Mas quero citar uma grata surpresa no Botafogo, um cara que tá fora recentemente, que se machucou, que é o Jonathan, o lateral direito que começou veio do Coritiba. Bem, veio muito criticado. Veio completamente questionado, criticado, o pessoal desacreditando do cara, e quando atuou foi um dos melhores em campo. O pessoal fala, Pedro, você é louco. O botafoguense tá acostumado com... teve na lateral direita Kevin, teve Barrandegui, quem tá jogando na lateral direita agora é o Varley. Lembrando, o Varley, ele começou jogando de meio campo, foi pra extremidade e tá jogando na lateral, acabou virando um lateral aí, lateral de origem, que não é ruim, é um lateral ok, show de bola. Mas assim, sinto falta do Jonathan, cara, que foi a grata surpresa, o atleta que foi uma surpresa do Botafogo pra mim. Sim, muito bem. Mas o destaque, Pedro Castro. Boa. Vamos lá, Vasco da Gama. Cano. Germán Cano, não tem artilheiro, como. não tem como. Não tem como, homem cara crava, pô. O cara é o artilheiro do Vasco. Não precisa nem falar vai brigar pra artilharia da Série B. Cruzeiro, vou de Sobis. Sobis e Fábio, né? O Fábio tem uma Fábio história, comentários. Pô, linda no Cruzeiro. Passou a marca de não sei quantos jogos, 700 jogos com a camisa do Cruzeiro. Então, pô, ídolo máximo lá do injustiçado demais, merecia muito, uma seleção brasileira. Mas fazer o que, né? Acontece. Mas os destaques do Cruzeiro, na minha opinião, Fábio e, como você citou também, o Rafael Sobis. Beleza, Biel. Então, respondidas aí as perguntas do Instagram, rapaziada. Quem fez as perguntas aí pra gente mandar um abraço? Lembrar, rapaz, olha só. Vou abrir aqui rapidinho nosso Instagram pra pegar aquela colinha. Rapaz, ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas da mesma pessoa. Da nossa fã número 1, né, Gabriel? Rebeca Pérez. Um abraço pra ela, um beijo, Rebeca. Pra quem não sabe, a Rebeca é a considerada do Gabriel, né? Considerada, te amo. É a namorada do Biel, que apoia muito a gente no canal. Obrigado, Rebeca. Muito obrigado. E a pergunta do Henrique, nosso querido designer aí do nosso canal aí. Do nosso canal, rapaz, o Henrique. Nosso parceiro. É um cara brabo demais, faz um trabalho absurdo, o Henrique. Abraço, Henrique, tamo junto. É um cara que eu quero manter nessa equipe pra sempre, o Henrique. Valeu, obrigado, rapaziada. Lembrando, vocês podem fazer as perguntas, se vocês quiserem, tá? A gente deixa sempre no nosso Twitter
E também no box de perguntas do nosso Instagram. Beleza, rapaziada? Não precisa ter vergonha de perguntar. A gente responde quase todas na medida do possível, né? Se chegar muita pergunta, a gente não pode estender muito também o podcast, fica algo cansativo. Mas participem, gente, é muito importante, até porque a gente vai ter um quadro. A gente vai ter um quadro aqui no canal com participação dos nossos inscritos, dos nossos seguidores. Em breve a gente vai ter novidades. Vai ser bem maneiro. Como eu digo, novidades, né? Eu não sei nem falar, até me embolo. Qual é? Novidades. Biel, então vamos lá. A gente já falou de basicamente tudo, mas pra gente fechar o nosso podcast que já tá chegando na etapa final. Lembrando aí, Biel, antes da gente dar os nossos palpites para a primeira rodada da Série A e dos 3 grandes que estão na Série B, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, jabá das redes sociais, Biel. Isso aí, galera. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Osvila Oficial. Segue a gente lá. E aqui no YouTube é Osvila Oficial, canal e podcast. Compartilha com os amigos, curte, segue, se inscreve lá. Dá essa moral pra gente que vai ajudar bastante aí pra gente que tá iniciando essa caminhada aí. Larga o Oliver Tsubasa em cima do like aí, rapaziada. Isso aí, galera. Pelo amor de Deus. Quem entender essa referência, tem que ter 25 pra 26 anos aí, rapaziada. Porra. Gabriel lembra? Pra gente. Gabriel também pegou a referência. Mas vamos lá. Não vamos cravar resultados, porém vencedor. Cuiabá e Juventude, Gabriel. Olha, como eu falei, vai ser um jogo, acho que equilibrado, mas eu acho que tem um pouco de favoritismo do Cuiabá. Mas eu vou botar empate. Eu ia de empate, isso que eu ia falar, vou de empate. Bahia e Santos. Empate também. Confronto tricolor, São Paulo e Fluminense. E eu acho que o São Paulo vai levar essa. Vou de São Paulo também. Você não falou Bahia e Santos. Bahia e Santos eu vou no Santástico. Boa. Fantástico, no Peixão. Abraço, Souza. Peço desculpa pra você, mas agora manda um abraço. Rapaziada que tá ouvindo deve estar entendendo nada, mas a gente já falou. O Souza é um amigo nosso, amigo de anos aí nosso, santista doente. Inclusive doou uma camisa do Santos pra gente colocar no nosso cenário aqui no canal. Muito obrigado, Souza. Rapaziada que quiser doar aí camisa do Flu, do Cruzeiro, do Galo, a gente depois manda o nosso endereço certinho aí pra vocês enviarem pra gente, porque vai ficar muito maneiro, a gente dá aquela moral. Coloca o nome lá da pessoa, o arroba do Instagram, colado na camisa pra dizer quem doa. Valeu, rapaziada? Galo e Fortaleza. Galo. Flamengo e Palmeiras. Flamengo. Empate. Ceará e Grêmio. Grêmio. Corinthians e Atlético Goianiense. Corinthians. Timão, Corinthians. Chape e Bragantino. Bragantino. Atlético Paranaense e América Mineiro. Empate. Inter e Sport. Inter. Internacional Colorado. Então, rapaziada, esses foram aí os nossos palpites. Já falamos aí de bastante coisa. Queria agradecer muito a todos vocês que estão acompanhando a gente nesse início de caminhada. Aí, se você chegou depois, tá ouvindo esse podcast aqui, uma semana, um dia depois, um mês, rapaziada, não importa quando você tá ouvindo. Muito obrigado a você também. Antes só da gente se despedir aqui, vamos lá, Biel, os confrontos da Série B. Isso aí. Confiança e Cruzeiro. Cruzeirudo, Vasco e Operário. Vasco da Gama, Vila Nova e Botafogo. Vou puxar um pouco pro clubismo aqui. Como torcedor, vou apostar no Botafogo. Mas eu acho que esse jogo vai ser empate. Como um ser humano realista, eu vou no empate. A gente esqueceu de falar do G4 da Série B, que a gente ia falar. Então vamos puxar aqui pra fechar. Beleza, Biel. G4 da Série B pra você. Vai ser bem difícil, hein? Essa tarde aí a gente ficou tentando montar um G4, vai ser bem equilibrado. Complicado. Mas eu vou torcer pros 3 grandes subirem. Pra puxar aquele clubismo, torcendo, eu vou apostar em Cruzeiro subindo, o Botafogo, o Vasco. E aí, rapaz, a última vaga, a porrada vai comer. Náutico vai brigar pra subir. Talvez até o próprio Goiás. Essa 4ª vaga eu vou deixar aberto aí, porque a porrada vai comer. Nessa última vaga. Mas aí, rapaziada... Mas eu aposto, Curitiba ou Goiás? Ou Náutico. Lembrando aí, eu já... Difícil, não consigo gravar. Eu já não sei aí, vendo o cenário do Botafogo, por exemplo, eu já não sei. Eu, como um botafoguense um pouco clubista nesse ponto, eu quero muito que suba, mas não sei se vai, entendeu? Eu falei, torcendo muito, e até com clubismo, eu quero que os 3 grandes subam. Mas, sendo realista, eu acho que um grande não vai subir. Eu acho que um grande vai ficar de fora
desse G4 aí. Eu acho que, no caso, esse grande que fica é o Botafogo. No momento é o Botafogo. No momento é o Botafogo, mas isso a gente vai ver ao decorrer da competição. Exatamente. Vindo um camisa 10, enfim. Rapaziada, como eu falei, agradecendo aí a vocês, tá ouvindo isso um dia, uma semana, um mês, um ano depois, você já é uma pessoa importante demais pra gente ir na nossa caminhada. Estamos começando aí, lembrando, como a gente sempre fala, Biel, mais uma vez pra fixar na cabeça da rapaziada, pra ninguém esquecer, jabá das redes sociais, Biel. Segue a gente lá, galera, no Instagram, Twitch, TikTok, Os Vila Oficial, Os Vila com 2 L's, lembrando aí. E aqui no YouTube é Os Vila canal e podcast. Se inscreve, deixa o like, compartilha, chama os amigos, mostra pra mãe, pra avó, dá essa moral pra gente que a gente tá precisando aí. Não se esquece, segue a gente lá. Rapaziada, então, eu sou Pedro Villanova. E eu, Gabriel Villanova. Esse foi o VilaCast 001. Valeu, rapaziada, um abraço. Primeiro de muitos. Valeu, abraço. Até a próxima.